chamou o Fabiano lá em cima. Aí ele contou que quando acabou, os pastores vieram tudo atrás dele. Ele disse que foi um montão de pastor em volta dele perguntando como é que é isso, como é que é discipulado um a um. Aí ele contou, esquecendo essa parte. Aí os pastores querendo saber como é que se discipula, como é que faz, ele volta. Aí ele disse que na hora do almoço deu uma crise de choro nele. E deu uma crise, ele falou assim: eu sou apenas um obreiro, vocês são pastores. Eu estou aprendendo lá um pouquinho com o meu Cristo. E os pastores foram e abraçaram ele. É muito bom isso, né? Isso é o que nos apaixona na visão do MDA. Querido, que é o quê? A gente aprender a se desvaziar de nós mesmos, irmão. A visão do MDA, ela é para isso, quebrar o orgulho. E esse orgulho inicia quebrando todo discipulado. Enquanto você não se submete ao discipulado, o orgulho ainda está muito aceso dentro de você. Você pode falar que é humilde, você pode falar, mas enquanto você não se submete a outra pessoa, o orgulho ainda está pesando. Mas quando você começa a se submeter a outra pessoa, o orgulho começou a ser quebrado. Lembra que ele diz, Tiago 4,6, irmão? Deus dá graça aos humildes e faz o que com os orgulhosos? Resiste ao soberbo. Soberbo é orgulho. Amém? Então que Deus abençoe o Fabiano e o que Deus tem feito dentro disso. Aí, quarta-feira que vem, nós vamos mostrar esses vídeos, vídeo do pastor Ivo falando, vídeo desse alemão, pastor Bruno, pastor Walter, pastor Rico. São pequenos trechos de vídeo que gravou, mandando um abraço para a nossa igreja. E aí, irmão, eu tenho certeza que agora eu tenho certeza que lá em Santarém já estão conhecendo a gente aqui. Glória a Deus. Uma igreja tão simples, mas porém uma igreja que cada dia que passa ficando mais apaixonada por vidas. Fala assim para o teu irmão, caso você é um grande líder para a glória de Deus. Você pode aplaudir bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, dando continuidade ao que a gente falou semana passada. Nós falamos na semana passada, lembra qual era o tema? Alguém lembra? Semana passada foi... Alguém lembra o tema? Como discipular profundamente. Sempre o pastor Paulo nos salvando aí. É bom vocês anotarem o tema, fazer as anotações, ajuda muito a gente. Como discipular profundamente. Você pode também, de repente, corrigir aí o tema, discipulando segundo a Bíblia. Porque nós estamos aprendendo, ainda temos tanto que aprender. Então eu vou ler o texto básico e vou dar continuidade onde parou. Irmão, você não lembrava do texto, pelo menos quem falou. Será que alguém vai lembrar onde a gente parou? Alguém não lembra onde a gente parou? Vamos ler 1 Timóteo 4,16. Quem achou, diga amém. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu. Vamos lá, 1 Timóteo 4, espera os irmãos abrir. 1 Timóteo 4, versículo 16. Amém? 1 Timóteo 4, versículo 16. Todos acharam? Diga amém. Amém. Podemos ler agora? Tem cuidado de ti mesmo. Vamos toda a igreja junto. Tem cuidado de ti mesmo. Persevera. Porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, irmão, discipulado 1 a 1. Nós temos falado desde a semana passada como a gente fazer um discipulado profundo, segundo a Bíblia. Primeira coisa é alinhando a nossa própria vida. Quando o discipulador ele quer transformar a vida do discípulo, ou ele quer fazer a diferença na vida do discípulo, mas ele não está fazendo a sua própria vida, ele corre um sério risco de ver o seu discípulo crescer e ele fica para trás. O seu discípulo vai para o céu e ele não vai, mas ele discipulou. E é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, ó, tem cuidado de quem? De ti mesmo. Olha só, tem que ter cuidado de você mesmo. E do ensino, da doutrina, perseverando nessas coisas. Quais coisas que ele está mandando Timóteo perseverar? A doutrina. Fala assim, duas coisas. Em mim mesmo e na doutrina.
Então, porque às vezes não, a maioria das vezes, todo mundo conhece muito bem a doutrina, mas não pratica. Compreende? Você repara uma coisa. Repara isso aqui que eu vou te falar. Já reparou que todo mundo tem a disposição para dar um sermão? Reparou isso? Todo mundo tem a disposição para dar sermão, mas aí quando você vê no espelho, a pessoa não condiz com o sermão que ela está dando. Por quê? As pessoas elas têm essa facilidade de dizer que elas conhecem, mas não adianta conhecer, precisa praticar, viver o que você supostamente conhece. Então é muito natural que a gente encontrar, às vezes a pessoa fala isso, a pessoa, olha, a Bíblia diz tal coisa, né? E isso é errado. Porque, querido, quando nós conhecemos, e aí detalhe, a Bíblia diz que é pior ainda, porque você conhece e não faz, aí torna pior ainda. Era melhor até que você não conhecesse do que conhecer, não fazendo. Então ele dá dois conselhos: cuidado e timento da sua doutrina. Fazendo essas coisas, o que vai acontecer? Fala assim: vai salvar a ti mesmo e aos que te ouvem. Ou seja, Paulo está dizendo assim sobre o discipulado: discipulador, invista na vida do seu discípulo, mas entenda que você tem que alinhar a sua vida para que o teu discípulo seja alinhado. É muito comum a gente ver, sabe o que, irmão? Discipuladores com disposição e horário para atender o discípulo, mas ele não tem disposição e horário para ir até o seu discipulador. Quem está discipulando sabe que isso é real, diga amém. Poucas pessoas. Você não entendeu a pergunta. O que acontece? É muito natural, acontece muito isso, né? É mais ou menos o seguinte: eu sou discipulador, aí eu vou atender o meu discípulo, aí eu vou lá no horário marcado, eu dou atenção a ele e tal, mas na hora que eu tenho que ser discipular, aí já não dá para mim, né? Eu ligo rapidinho, eu vou rapidinho na casa da pessoa, eu corro rapidinho para falar com a pessoa, eu falo assim, um minutinho, ou eu não vou, mas para discipular eu tenho toda a disposição. Por que isso? Porque, querido, já está muito na nossa natureza esse sentimento de nós queremos ser, aliás, nós queremos fazer coisas e não ser. Quando a gente está muito preocupado em fazer, dificilmente seremos alguma coisa. Porque geralmente nós queremos se sentir o quê? Valorizado. E o que geralmente a cultura que nos serve é que se sentir valorizado é ser alguém. Ser alguém é ter um cargo, é ter uma função, é ter uma autoridade sobre outra pessoa. Mas na hora que a gente tem que submeter, aí a coisa fica diferente. Quer ver uma outra realidade? Você já viu que tem pessoas que dizem assim: mas eu sou ótimo para dar conselho. Eu não consigo dar conselho para os outros, sou ótimo nesse negócio. Todo mundo é bom para dar conselho, o difícil é você viver o que você aconselha. Então, discipulador, o que nós precisamos fazer um discipulado profundo? É você começar a alinhar a sua vida. Agora entenda uma coisa: nós estamos aprendendo, vamos continuar aprendendo até Jesus voltar, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Então, eu tenho o meu discipulador, vamos estar, pastor Alan. Toda semana eu ligo para ele. Ele esse mês está viajando direto para São Paulo, mas direto. Então já vai fazer um mês algum dia que eu não encontro com ele pessoalmente, mas eu ligo para ele. E às vezes eu ligo, ele está viajando em São Paulo, aí ele atende e fala assim: eu estou aqui numa reunião, já retorno para o senhor. Aí eu aguardo. Aí se ele não retornar, eu dou um pico para ele, mando uma mensagem, quero falar com o senhor. Aí daqui a pouco eu consigo: amém, desculpa que eu estou aqui em São Paulo, estou em reunião, viajando muito, amém, mas como é que está a bênção? Mas eu preciso te ouvir, eu preciso estar debaixo de autoridade. Por quê? Porque eu quero sentir autoridade quando eu falar para os meus discípulos que eles têm que procurar o discipulador deles. Por quê? Eu estou cuidando de mim mesmo, para que eu não caia nas minhas próprias palavras. Davi, foi ele que deu a sua própria sentença, ele se autocondenou. E como é que o discipulador se condena? É quando ele diz para o seu discípulo que ele, você não pode ficar faltando no discipulado, e ele falta no discipulador dele, está autocondenando. Em outras palavras, ele está consciente que ele está o quê? Errado. Aí o discipulador fala assim: amado, você tem que abrir o seu coração. Mas o próprio discipulador não abre o coração para o discipulador dele. Então ele sabe que ele está errado, ele já está confessando publicamente, e o Espírito Santo de Deus está vendo. Então eu ligo para ele, eu procuro, eu falo com ele. Aí essa semana mesmo, eu falando com ele, aí ele falou assim: olha,
Semana que vem vai ficar um pouco difícil eu conseguir falar comigo. Mas só mês agora, em novembro, segunda semana de novembro, vai voltar ao normal a empresa, porque eu estou tendo que representar a empresa em alguns estados do Brasil. Eu falei, não tem problema não, cara. Se você puder pelo menos dar 2 minutinhos lá, para mim já tá bom. Aí ele correndo, eu falei, tá bom, então eu falei, não tem problema não. Eu ligo para o senhor fala assim, amém, eu falo, glória a Deus e desligo. Mas eu quero saber que eu estou buscando submissão, estar me submetendo, porque isso me traz autoridade de falar aqui. Isso me faz eu me sentir confortável, ousado em poder falar, irmão, você tem que procurar o seu discipulador, você precisa estar debaixo de cobertura. E às vezes o discípulo fica esperando o discipulador procurar ele. Fala assim, é o discípulo, procura o discipulador. Então, amado, discipulado é um presente que Deus te deu. Deus te deu pessoas para você cuidar, cuide dessas pessoas. Agora, discípulo, procure o seu discipulador. Irmãos, escute isso aqui é muito sério. Eu estou vendo tantas pessoas perdendo a bênção. Você sabia que as pessoas elas gostam mais de gastar dinheiro com remédio que com prevenção? Aí não procura o discipulador porque ele está trabalhando, não procura o discipulador porque está doente, não procura o discipulador porque o antigo perdeu, não procura o discipulador porque esqueceu, não procura o discipulador porque não deu. Engraçado, mas quando a coisa é estreita, você acha tempo para procurar o discipulador. Quando a vaca vai para o brejo, você consegue achar o discipulador. Amado, nós precisamos entender que discipulado, está sendo discipulado, está debaixo de cobertura. Isso é prevenção. Dá um jeitinho. Não dá para ser 1 hora, seja 30 minutos. Dá para ser 30 minutos, faz 10 minutinhos. Não dá para fazer mais 5. Mas procura estar ali com o seu discipulador. O discipulador precisa estar te acompanhando. Não dá para ser presente? Ligue. Não tem crédito? Liga a cobrar. Conversa com o discipulador. Discipulador, eu estou ligando a cobrar, meu espírito te dá uma moral, te dá um cartão, eu te dou um crédito. 1000 minutos. Né? Aí só que em cima, 1000 minutos. Só que se você vai ligar a cobrar, você já não dá para fazer esse código 1 hora, né, irmão? Pelo amor de Deus. Aí, pelo telefone, não dá para fazer 1 hora, faz 10 minutinhos, meia hora, o que for. Mas se dá para fazer 1 hora, às vezes eu fico lá no telefone lá mais de 1 hora com o pastor lá. Fica lá no telefone. Aí eu tenho que parar, ou às vezes eu não paro ele e falo, já deu a hora aqui, tem que resolver algumas coisas. Mas precisa procurar. Eu fico assim muito preocupado quando eu não vejo o discípulo procurar o discipulador e eu vejo discípulos discipulando. Fala assim para o teu irmão, não está certo. Não está certo. Quando você tem uma dificuldade de procurar o seu discipulador, porque você chegou tarde de trabalho ou qualquer coisa, quando é real isso, fala assim, o Espírito Santo, ele está vendo. Para ele ninguém mente. Aí você está ali, mas aí você se alinha na outra semana. Agora, uma coisa também muito importante de falar: não é o discipulador que tem que se apertar para te atender, o discípulo tem que se adaptar ao horário do discipulador. Às vezes acontece também isso, o discípulo de repente não pôde ir para o discipulado, vamos supor, 9 horas da noite. Ele não procurou o discipulador dele porque chegou tarde de trabalho, ele quer que o discipulador dele atenda ele meia-noite no outro dia ou naquela hora. Olha, eu estou indo para ir para a sua casa. Não é assim não, meu irmão. Ele reservou que hora para você? 9 horas. Que hora? 9 horas. 9 horas, que hora é de 9 horas. Outra coisa que não vai permitir você ter um discipulado profundo, que isso vai começar a arranhar. É quando você deixa o teu discipulador lá, sentado de perna cruzada, vendo o tempo passar e você não aparece. Fala assim, meu irmão, ninguém merece isso. Isso anima qualquer discipulador, não anima, irmão? Não. Pergunta ao seu irmão assim, irmão, você não tem um telefone para avisar? Isso é perigoso. Irmão, tem um livro de lealdade que ensina a seguinte coisa, isso aqui é profundo. Esse livro fala assim, deslealdade gera deslealdade. Isso se torna deslealdade. Mas sabe por que você está sendo desleal? É incrível, isso é tanta coisa que você aprender. Você está sendo desleal com o próprio Deus. Não é uma pessoa também. É o próprio Deus, por quê? Uma vez que você aceitou ser discipulado, você fez uma aliança com Deus. Porque você pediu, como você fala assim, Deus, usa ele para a minha vida. E Deus disponibilizou ele naquele horário para te atender. E você está desprezando. Então, meu Deus, diga amém. Amém. Então, amado, escute isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí não dá para ter discipulado profundo, por quê? Você deixa o seu discipulador lá esperando.
para ele, sabe como é que está o seu discipulador? Alegre? Como? Um pouco triste e chateado. Aí sabe como é que ele vai te discipular? Mais ou menos assim. E aí, mano, como é que está? Bem? Família? Está bem, está bem. Mais alguma coisa? Não, vamos orar. Ele é ser humano, ele está triste, porque ele não está se sentindo valorizado. Ele está triste com você, porque, irmão, o que faz o discipulador se sentir valorizado? O discípulo procura ele, o discípulo é verdadeiro, ele se disponibiliza. É ali, tem que procurar. É bom isso. Agora, quando o discípulo não valoriza isso, ele está sendo desleal com Deus. E sabe o que é mais interessante? Você vai ver, amado, que o céu fica blindado. Você ora, mas não consegue ver o mover dele, não vai ver. Porque Deus abençoa a pessoa para estar com você e você não está disponibilizando, você não está sendo leal. Deslealdade gera o quê? Deslealdade. Aí nós falamos semana passada sobre o alinhamento da vida pessoal, nós falamos em Filipenses 3,17. Nós falamos vida com Deus, não foi TSD, momento sozinho, leitura, falamos isso? Sim. Quem quer fazer um discipulado profundo precisa começar a ler a sua própria vida. Então deixa eu falar aqui, deixa eu contar o meu pecado aqui para vocês rapidinho. Fala para o seu irmão, não conta para todo mundo não. É um segredo. Então, estamos em que mês? Outubro, né? No mês passado, no começo de outubro, no mês passado, todo dia, começo de outubro, eu estava tirando o TSD 5h30 da manhã, dormindo 2 horas da manhã, 5h30 eu me levantava para orar. 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, 6h30, 5 horas, 5h30, independente da hora, todo dia dormindo 1 hora, 2 horas, ao ponto para você ter uma noção que eu estava com bastante orelha. E aí eu lendo a palavra, orando, muito bom isso, a gente fortalece, tempo sozinho com Deus. Aí quando foi semana passada, eu vacilei no tempo com Deus. Acordei 7 horas, acordei 8 horas, saí correndo para a rua, esqueci, aí li só um pouquinho a Bíblia. Aí foi, eu senti uma enorme diferença. Até na hora de discipular eu senti uma enorme diferença. Eu notei que às vezes eu estava acordando cedo para orar, no próprio discipular, quando eu estava falando com o discípulo, eu senti que no coração as revelações do que Deus queria falar com aquela pessoa. E aí quando foi semana passada, foi semana retrasada, agora não, acho que foi semana passada, semana retrasada, eu vacilei, eu não estava mais chegando, sabe o que eu estava fazendo? Eu acordava de manhã, escovava o café, escovava o dente, tomava o café, lia um versículo da Bíblia e já saía para a igreja, para trabalhar, já vinha para a secretaria, saía para resolver alguma coisa, porque não dava tempo. E eu notei que aquela semana não foi igual dos dias que eu fiquei levantando cedo para orar, tirando tempo com Deus, não fui do mesmo jeito. Fala assim, é importante tirar tempo sozinho com Deus. Você está vendo? O bispo também é, irmão, viu? Não é só você que esquece de tirar seu tempo, eu não estava vacilando. Mas eu já me arrepiei. Hoje já levantei 6 horas da manhã, 6h30 da manhã hoje, eu levantei 6h30, orei, falei com Deus, depois vim para cá, dobrei o joelho aqui, tirei mais um tempo com Deus, o Alex até chegou, né? Alex, a irmã Sigrid, chegou aqui também, orou comigo aqui, já foi, meu dia já foi melhor. Já fiquei com o coração mais duro, com o coração mais aberto. Fala assim, irmão, o segredo do discipulado profundo também é tirar tempo com Deus. Quando você tira tempo com Deus, Deus vai dar o coração do teu discípulo. Pede Deus, dá o coração do teu discípulo. Agora aquelas dicas que a gente falou do tempo com Deus, não invente acordar 5 horas, 6 horas da manhã, em vez de dobrar o joelho e debruçar por cima do travesseiro, tu vai apagar. Eu te falei, tempo com Deus, quando acorda assim 5 horas, 5h30 da manhã, um dia eu dobrar o joelho assim, eu fico andando, boto o hino tocando, fico andando, conversando com Deus, porque se eu ajoelhar eu vou apagar. Quando eu me sinto mais confiado, ali, mas aí eu dobro o joelho. Mas se eu sentir que eu comecei a orar, já comecei a me ver pregando, andando pela rua, depois rapidinho, começa de novo, porque dá sono. Amém, irmão? Eu estou falando isso porque de repente você pensa assim, acho que meu tempo com Deus não é bom não, porque eu fico com sono. É sinal que você é um ser humano. E é sinal que você está cansado. Fala para o irmão, isso é supernatural. Aconteceu, eu lendo a Bíblia, aí eu estava lendo assim, gosto muito, como eu já falei no ano, eu estava lendo, escute só. Eu estava lendo a Bíblia, incrível aquilo. Eu estava lendo a Bíblia, os olhos começaram a ficar assim, eu comecei a ler a Bíblia. Rapaz, eu comecei a ver um monte de cena na Bíblia. Eu vi Faraó, eu vi Israel, eu vi o mar no meio da brisa. Eu comecei a ver, ter uma outra divisão.
Eu estava dormindo em cima da Bíblia, irmão. Eu vi a cena de alguns filmes que mostram assim de Moisés. Eu estava dormindo em cima da Bíblia, irmão. Aí a gente toma aquele susto, ela estava bem molhadinha, acabava. Coisa feia, né? Fazer o quê? Aí, o que acontece? Então, você tem que saber que o teu corpo fica cansado. Então, é normal isso. Você tem que usar estratégia. Eu já falei, eu mostrei ontem, volta aquele hino, intimidade, né? Não tem como cantar, eu botei aquele hino causando intimidade. Eu até esqueci o hino agora. Aí tira, aí anda, conversa com Deus, fala ali com Deus, lê a Bíblia. E outro conselho, na hora que você for tirar tempo com Deus, irmão, se você ficar lendo Salmos, Apocalipse, Gênesis, Êxodo, você não vai sentir nada e nem vai se alimentar. Compreende? Amém ou não amém? Se você, irmão, se você come, escuta aí, se você come um montão de coisa misturada, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Você vai ter alimentar, mas vai dar ruim. O que eu aconselho vocês? Pega um livro da Bíblia, por exemplo, Romanos, Hebreus, Colossenses, Tessalonicenses, que é o livro que eu lendo de novo. Começa a ler esses livros, no primeiro capítulo vai embora, até terminar, lê um capítulo hoje, 2 capítulos, outro dia você pega, dá continuidade, faz uma caminhada de leitura que você vai se alimentar. Tessalonicenses é sensacional, Tessalonicenses. Romanos, então, eles falam. Amém, irmãos? Amém. Então, para tirar do espaço profundo, alinhar seu tempo com Deus. Vida pessoal. Para fazer um discipulado profundo com o seu discípulo, você tem que alinhar a sua vida pessoal. Amém ou amém? Amém? Essa vida pessoal é o quê? Honestidade. Fala assim, honestidade. Exemplo de comportamento. Eu já falei isso aqui, discipuladores, hoje vocês estão discipulando. Teu discípulo está te olhando como é que você se comporta no culto. Teu discípulo está olhando para ver como é que você fala, do jeito que você anda, o que você coloca, qual é a sua rota. O discípulo está te olhando. Fala assim, o discipulador precisa alinhar a sua vida pessoal. Vamos ver isso aí? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Podemos ler? Vamos ler, irmão. Vai, 1, 2, 3. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor. Tá, deixa eu ler junto com vocês aqui. Vê? Olha só. Olha como nós temos que alinhar a nossa vida pessoal. Olha aí. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de tão grande número de quê? Testemunha. Fala isso, irmão. Está cheio de gente de olho em você. Olha, eles estão olhando o teu comportamento. Eles estão vendo se o que você prega é verdade. Eles estão vendo se tu é mulher de Deus mesmo. Se tu anda em santidade. Então, um bom exemplo a seguir. Já estão querendo botar até uma asa em você. Descobriu que você é tão santo, meu Deus, o Senhor vai ser arrebatado hoje. Irmão, ele disse que nós fomos rodeados no testemunho. Aí o que ele diz? Deixemos todo embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olha o que ele está dizendo. Primeiro ele disse que a gente tem que abrir o olho porque as pessoas são testemunhas. Aí então temos que deixar todo o que? Embaraço. Irmão, para com esse negócio de rolo. Rolo vai deixar tudo enrolado. Amém ou não amém? Irmão, só estica a tua mão para você não cansa. Amém ou não amém? Amém. Para com esse negócio de descobrir um santo para cobrir outro. Amém ou não amém? Para com esse negócio, amanhã eu te pago. Amanhã. Aí quando chega amanhã, e aí? Eu falei, amanhã minha mãe não disse o dia, minha data. Né? Então, amado, sai desse embaraço, sai desse embaraço aí, amado, dessas coisas enroladas. E também diz assim, e sai também, se afasta do pecado que tão de perto. Isso aqui, irmão, o homem de Deus está dizendo que o pecado nos rodeia muito perto. Amém ou não amém? O que ele está mandando fazer? Oi? Corra! Fala
teu irmão, você está orando perto do pecado, irmão? Fala assim, então tu já era. Pecado faz o quê? Corre. Fala assim, pecado corre. Aí nós vamos lá, eu estou orando que tem uma Jezabel lá no meu trabalho que já está levantando. A Jezabel hoje veio pedir água para mim. Esse é o capeta do Santo Tempo, né? A Jezabel, minha irmã, a Jezabel vem sentada no meu lado essa semana. A Jezabel é maldita mesmo, já está me conquistando. Não, fica lá orando, não, estou orando para Deus tirar essa Jezabel do meu caminho. Meu irmão, corre. Pecado é para o quê? Correr. Mas não é para cima não, é fugir. Pecado corre, irmão. Coisa errada corre. Amém ou amém? Amém ou amém? Namorar no escuro, você está correndo? Não namora no escuro, fala assim, não namora sozinho. Fala assim, não fica com conversas esquisitas no Facebook. Fala assim, não bota essas fotos esquisitas no Facebook. Fala assim, não dá certo. Amém ou não amém? Amém. Irmão, sejam sinceros, por favor. Não tem foto que você tem uma malícia? Sim. Ou é só eu que sou maldoso? É ou não é? Tem foto, né? Que geralmente mulher vai tirar foto assim. Aí, homem assim. Tem alguma coisa errada assim? Assim? Tem, irmãos? E assim? Tá certo o negócio desse? E o homem? Tá certo, irmão. Fala assim, pecado é para correr. Você está lá inventando, tem que entrar lá no Facebook, lá não sei o que houve lá, só teve tempo de entrar meia-noite. Aí uma irmã entrou lá e jogou um kkk pro teu lado. Você viu a minha foto? 1h da manhã perguntou se viu a foto. Vi sim, amada ungida do Senhor. Como é que você está? Estou bem. Pensa. Tá. Fala assim, vai dar ruim. Caça o irmão lá. Irmã, caça uma outra irmã lá. Foge do pecado, irmão. Amém ou não amém? Amém. Uma coisa é estar lá, uma coisa é você trocar uma foto lá do culto, trocar uma foto de um passeio. Uma coisa lá, você de repente entrou lá e falou com alguém lá, perguntando contato, ciclano, perguntou se... Outra coisa é ficar rendendo conversas aí que você está vendo que não está muito legal. Não tem conversas que é estranha ou não? Sim. Não. Amém ou não amém? Principalmente aí os irmãos que às vezes entram, que nem o seu rebanho é também. Fala assim pro irmão, sai desse laço. Foge do pecado. Irmão, aí começa aquela coisa que o diabo, aí já é o diabo usando mesmo. Tem nada a ver. Tem nada a ver, irmão. Alguém já ouviu falar que a guerra começou da noite para o dia? Não. Como é que começa uma guerra? Amém? Então é essas condutas assim um pouco desalinhadas que a coisa vai desandando. Então, amado, foge do embaraço, foge do pecado. Amém ou não amém? Como é que Jesus tratou o pecado? Oi, é o seu braço direito vai pecar? É. Corta fora, filho. Muito dobrado. É o zóio? Corta fora. É assim que ele trata pecado. Então ele está dizendo sobre ser radical. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Homem é casado, radical. Não dá para chegar lá no trabalho e ficar com a secretária. Oi, tudo bom? Dia lindo, eu quero ganhar você para Jesus. Deixa lá outra irmã ganhar para Jesus, irmão. Você tem os homens para Jesus. Amém ou não amém? Foge, não é bom fugir do pecado.
Amém ou não amém? Amém. Aí também eu acho que a gente falou um seu tempo família. Família para quem é casado é a esposa e os filhos. Tempo família para quem é solteiro é os seus pais. É bom a gente frisar isso aqui. Tempo família para quem é casado é com quem? Esposa e os filhos. Tempo família para quem é solteiro? Os pais. Mateus 19 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Aí em Efésios 5:22 diz: vós mulheres submetei aos vossos maridos como amam, vós marido amais vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou. Então homens, o esposo, o homem e a mulher, o casal é a família. Então tem que tirar esse termo família. Irmão, uma coisa que eu quero ajudar, eu ainda não fiz, ali a pastora está ali sentada atrás, estava vindo com ela aqui, conversando até isso com ela. Como eu falei, primeiro a gente tem que criar a nossa vida. Fala assim, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Então a gente temos tirado nossa família no sábado, mas eu notei uma coisa, que se a gente não planejar, vai dar ruim. Vai ser um acidente o tempo de família. Aí eu estava falando com ela agora no acabou. Sabe o que eu queria? Ela falou, irmão, eu falei com ela, sábado agora, como é que vai tirar o tempo de família agora? O que a gente faz? Aí ela falou, você está com alguma ideia? Não. Aí eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, vamos agendar o tempo de família. Vamos lá, o primeiro sábado fazer tal coisa, o segundo sábado tal coisa. Agendar, já deixar pré-agendado, para dar uma motivação e a gente saber o que vai fazer. Porque eu acho que acontece isso com vocês também, né? Acho que fazer o quê? Depende quanto tem no bolso. Pipoca. Começo do mês, o shopping fica assim. Final do mês, as pipoqueiras, os caras mais. As praças ficam lotadas. Aí, irmão, esse tempo família, eu queria aconselhar isso. Eu ainda não fiz, vou fazer agora, vou ver o que vai acontecer. Se vai melhorar ainda mais o tempo família, né? E às vezes a gente pode juntar o útil ao agradável também, né? A missão de Jesus na vida dos homens, os homens também. Eu falei, a pastora queria que eu contar aquele que é a cidade da moda, né? Lá na... Ibe, dá certo não. Agora Não é tempo família não. Aí eu já estava agradável. Já que quem lá é um sábado, vai sem compromisso. Sem dinheiro. A gente anda, um pouquinho por lá. Aí aquela coisa foi bacana, a gente andou um pouquinho, comprou uns negocinhos. E aí paramos para almoçar. Né? Aí andamos um pouco, foi para casa, foi legal, curtimos, foi bacana. Ajuntou o útil ao agradável. Amém ou amém? Mas isso, eu acredito, irmão, que não vai ser muito saudável se todas as vezes o tempo família for acidental. Não vai ser tão saudável. Amém? Eu acho que vai se tornar mais saudável se você provocar esse tempo família. Fala assim, tempo família acidental, eu acredito que não vai dar resultado. Ele precisa ser provocado. Amém? Vamos alinhar esse negócio aí, tempo família? Amém? Esse irmão pode dar um amém, por favor? Amém! Os irmãos podem dizer um aleluia? Aleluia! Nós vamos chamar compromisado com vocês. Glória! Eu não mais senti o aleluia dele. Depois você diz que o problema é a gente. E não libera a verba. E segunda coisa que a gente também precisa entender, isso aqui é muito profundo, irmão. Escute aqui sobre discipulado profundo. Muito importante. Amar o seu discípulo como filho. Fala para o irmão, se você não amar o seu discípulo como filho, não dá para discipular profundamente. Agora, aqui que é o pulo do gato. Fala para o irmão, agora quem ama também corrige. Agora assim, quem é pai sabe corrigir. Amém ou não amém? Olha só o que a Bíblia diz aqui, deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicense, capítulo 2. Todos acharam? Capítulo 2, versículo 11. Acharam? Amém ou não amém? Quem achou, diga amém. Amém, irmãos? Bota aí no telão. Amém. Vai, apareceu?
Vamos lá, versículo 11. Vou ter que ler. Assim como sabeis que de que modo nos tratávamos a cada um de vós como um pai a seus filhos. Para aí, no primeiro versículo. Paulo estava dizendo que como é que ele tratava os Tessalonicenses? Como pai. Olha o que ele assim como o pai trata o filho, eu trato vocês. Então, no discipulado, o discipulador, ele precisa agir como o que para o seu discípulo? Pai. E mulheres, como a mãe. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém. Agora, o versículo 12. Aí ele explica o que porque ele agia como pai. Versículo 12. Exortando-vos e consolando-vos, estando que andasse de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Se o seu discipulado não faz com o seu discípulo ande mais em santidade, não está alinhado com a palavra. Você não está agindo como pai. Às vezes a pessoa entende a seguinte coisa: minha discípula é minha filhona, ela não está alinhando a vida em santidade, não está trazendo para o escudo, não traz para os treinamentos, não gera discípulo. Paulo está dizendo assim, está dizendo que trata vocês como um pai trata o filho. Ele explica no 12 como é que é isso. Eu exorto, eu corrijo quando tem que corrigir. Aí ele vai dando aqui a planta do que ele faz. Eu consolo vocês, quando vocês estão tristes, eu vou lá e consolo vocês. Né? Ele vai dizendo. E também ele diz assim, eu também trabalho para que vocês andem de forma digna diante de Deus. Discipulador, é a sua missão trabalhar na vida do seu discípulo para que ele ande dignamente na presença de Deus. O alvo do discipulado é isso, irmão, é alinhamento. É por isso que o discipulador, ele precisa estar sendo discipulado. É errado. Quem está discipulando sem ser discipulado, ele não está sendo honesto com Deus. Isso é desonestidade. Porque para você discipular, você precisa estar sendo discipulado. Por quê, querido? É o DNA que nós falamos. Porque eu preciso ter alguém com autoridade de me orientar, para que oriente a outros. Então o que acontece? Um exemplo, o meu discipulador, às vezes eu falo com ele algo, eu falo assim, pastor, aí teve uma situação assim, e aí eu tive que agir desse jeito, eu tive que falar assim, eu tive que agir assim, aí ele vai falar assim, amém, olha, permita eu falar algo, com certeza, olha, eu acho que não é muito bom você fazer isso. Eu acho que aí não seria muito legal, não. Acho que seria melhor você fazer assim. Olha, eu já passei algumas situações com o discípulo nessa situação aí. Eu acho que é bom você abrir um olho aqui, é bom você instruções. Discipulador. Às vezes você pensa assim, fulano para mim é uma filhona, fulano para mim é meu filhão. Mas o filhão continua todo errado, o filhão continua no pecado. O filhão não está no escudo, o filhão não está no GECOM. E aí quando alguém fala assim, não sei, né? Eu chamo ele para vir, ele não vem. Tem que consolar, tem que corrigir, tem que amar. Amém ou não amém? Tem que se preocupar. Se você está aqui, por exemplo, eu já não está dentro, cadê o teu discípulo? Pergunta ao seu irmão, cadê o teu discípulo? Fala assim para ele, está cansado? Fala, pergunta, ele está cansado? Aí pergunta, e você não está cansado não? Compreende onde eu quero chegar? Às vezes o discipulador vai falar assim, não, o meu discípulo veio que ele está cansado, mas você está cansado, você veio. Então você tem que ensinar isso ao teu discípulo. Você tem que falar assim, filhão, filhona, olha, eu sei que você está cansado, eu também estou, mas se nós não se esforçarmos ao máximo, nós não vamos ter o melhor de Deus, e precisamos se esforçar ao máximo. Aí você encoraja o teu discípulo, encoraja o teu discípulo. Aí ao invés disso, às vezes você faz o quê? Você marca até o encontro depois do culto. Você está no culto ainda? Não, o culto acabou não. Então depois vamos dar uma saidinha. Tá bom, depois do culto a gente sai. Você está ensinando tudo errado ao teu discípulo. Em outras palavras, você está dizendo assim para o teu discípulo, você tem mais vir para o culto? Não, fica à vontade. Se Deus tocar, você vem. Como é que você está alinhando o teu discípulo desse jeito? Como é que você está cumprindo o que está dito aqui? Lá no versículo 12, trabalhando, em outras palavras, na linguagem de hoje já está mais dizendo mais isso aqui, trabalhando para que vocês andem dignamente
discipulador está apaixonado por Jesus, não leva o teu discípulo a se apaixonar por Jesus. É importante, discipulador, você tem que se alinhar, você tem que ir atrás do teu discípulo, tem que orar com ele, tem que amar ele, consolar ele, mas não deixa ele ficar todo torto, não. Vai lá, ajuda ele. Fala assim, com muito amor. Com muito amor. Nunca desistindo dele. Nunca desistindo. Sempre amando. Sempre amando. Mas tem que corrigir. Mas tem que corrigir. Escute uma coisa aqui, irmãos. Discipuladores, se você ficar a vida toda andando em cima de ovos, você vai criar uma bolha do seu discípulo. Aí daqui a pouco vai descobrir que já tem 1 ano que o teu discípulo está sendo discipulado. E até hoje ele não mudou. Sabe o que você vai descobrir? Tem 1 ano que está sendo discipulado, mas sabe quantas vezes eu fui discipulado? 4. Tem 1 ano que está com o nome como discípulo, mas dentro de 1 ano ele acha que procurou 4 vezes o seu discipulador. Essa pessoa está sendo discipulada? Não. Amado, discipular é um presente que Deus nos deu para nos alinhar. Queridos, se você não usar essa bênção, não souber usar essa bênção, você está sofrendo sozinho. Nós estamos com um programa na Rádio Caxias, quem sabe diga amém. Amém. O Fabiano foi lá hoje ele que deu testemunho. Cada semana eu estou levando um obreiro. Semana passada foi o Denilson, né? Semana passada foi o Denilson. Segunda-feira, né? Sabe o que tem acontecido? O pessoal de povo, o testemunho discipulado, irmãos, estão tudo apaixonados, querendo ser discipulado. Cadê vocês? Vocês estão aí não? Quem estava comigo era o Fabiano. Tinha que ver a emoção do rapaz lá na sonoplastia, o rapaz na rádio. A emoção que ele fica quando vê a gente olhando dele, chega, brilhou. Ele chegou ao ponto, ele é um pastor também. Ele chegou ao ponto que a gente está lá e ele fala assim: poxa, Bispo Alberto, se eu tivesse me alinhado, o pastor dava a minha palavra ao pastor, que eu estava sem igreja, mas eu me alinhei a ele. Eu queria tanto estar na igreja do Senhor, se eu podia fazer jejum na minha casa, eu queria estar perto de vocês. Enquanto tem pessoas lá fora que não estão perto, você está longe. Você não está aproveitando o teu discipulador. E sabe qual é o pior de tudo? Que aí o que o discípulo chama de discipulador? Oi? Pai. Ô minha mãe! Mãe? Já tem um mês que não tem discipulado, não chama de mãe. Amado, valorize o teu discípulo. Seu discípulo amor, amado. Então entenda isso, escuta isso. Se o discipulador não gerar paternidade, não gerar sentimento pai lá, o discípulo não veio, procura saber. O discípulo não veio hoje. É porque o ônibus furou pneu. Semana que vem é que acabou o combustível do avião. Troca esse horário desse discipulado, troca o dia desse discipulado. Querido, mas não fique sem ser discipulado. Fala para irmão, não fique sem ser discipulado. Amém ou não amém? Quem tem discipuladores aqui que são fiéis do discipulado, diga amém. Amém. Quem tem discípulos aqui que não são fiéis do discipulado, diga aleluia. Aleluia. Então temos. Amém ou não amém? Fala para o irmão, sempre que você é alinhado no seu discipulado. Essa palavra hoje não vai voltar mais discipulado. Sentiu que a voz foi baixa? Escute isso, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está te presenteando para ser discipulado. Agora as crentes querem. De quem? Deixa eu te dar uma outra dica aqui. Sabe o que faz muitas as vezes o discípulo não procurar o discipulador? Às vezes desinteresse e às vezes áreas escondidas que ele tem medo de tocar. Então deixa eu te falar o diabo não enganar você. O teu discipulador, ele não pode entrar onde você não quer que ele entre. Fala assim, nenhum discipulador pode entrar em áreas que o discípulo não abriu para ele. Amém? Eu falei na semana passada. Tem discipulador que ele está alinhado com Deus e com o seu discipulador, que Deus dá estratégia, que ele vai entrando quando menos espera, o discípulo já está abrindo o coração sem perceber. Isso é porque você pegou o segredo do discipulado e está bem alinhado. O Espírito Santo te dá essa graça. Mas caso não pode. Não, às vezes o discípulo não vai porque não quer. Outra coisa, às vezes o discípulo não procura o discipulador porque ele diz que não tem assunto. Não tem assunto. Quando você diz que não tem assunto, isso é a prova que você ainda não entendeu o que é discipulado. Porque, amado, não se procura discipular o discipulador porque você está com problema, não. Estar procurando o seu discipulador é estar fazendo o quê? Prevenindo o problema. Você está bem, graças a Deus,
alegre, estou bem espiritualmente, estou bem com minha esposa, estou bem. E para que procurar o discipulador? Estou prevenindo. O que eu faço? Chega lá o discipulador, cheguei, graças a Deus está muito bem. Então conta dos teus discípulos para ele. Ah, eu estou discipulando fulano está bem, fulano, esse plano está muito bem não. Tá? Conta o teu dia, conta para ele como é que foi o seu dia do trabalho, só isso. Só o fato de você ir lá procurar e submeter a ele, já vem uma graça de Deus sobre a tua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Agora também só não invente uma hora. Amém? Às vezes, por motivo de corre-corre ou um problema, você tem que marcar o discipulado 11 horas, de 11 à meia-noite. Se você não tem nada para tratar pessoalmente do discipulado, não precisa ficar segurando até meia-noite, mano. Amém? Vamos supor, às vezes eu estou aqui, eu tenho um horário para discipular, eu discipulo eles. Aí tem lá, começa às 7 horas da manhã, de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 a meio-dia. Se um desses horários eu sou de 9 às 10, eu tenho um compromisso, eu preciso, aí tem hora que eu vou falar, tem hora que eu falo assim para eles: amado, você tem alguma coisa em especial para compartilhar? Não, tá tudo bem, tá? Então assim, vamos orar, e eu vou estar te liberando, porque eu vou precisar sair hoje. Como aconteceu, um lance desse foi o Presidente Fábio, tá aí não, né? Presidente Fábio não vai poder vir no discipulado de 8 horas, ele estava na dúvida se ia poder não vir ou não ia vir. Só que como ele estava na dúvida, eu pensei assim, eu vou utilizar esse horário para fazer uma outra coisa. O que eu fiz? Eu liguei para ele. Falei, Fábio, como é que tá? Tudo bem? Só estou ligando, Fábio, tem alguma coisinha especial que você precisa compartilhar comigo? Não, bicho, tá tudo bem? Tá. Então coloca a mão no coração aí. Seu Deus abençoe seu filho, cobre ele com a tua unção, com a tua graça. Amém? Deus, qualquer coisa seria. Eu fiz o discipulado. O que nós não podemos fazer é ficar sem conexão. Isso é perigoso. Porque é assim que funciona. Isso é coisa já nossa, coisa do ser humano. Gente, isso é coisa nossa, está na nossa natureza. Falte o culto quarta-feira, e eu duvido que quarta frequência vai ter ânimo de vir. Falta só um dia. Se você vir toda quarta-feira, aquilo já entra na rotina. Falta uma quarta, na outra quarta você já vem arrastado. E se vir, é a mesma coisa do discipulado. Falta uma semana, que a outra você já vai vir arrastado. Agora, engata ali na rotina. Não falta, vem, procura, liga, vem, você vai ver que você não consegue faltar, já entra no teu automático. Sabe qual é a prova disso? Que teve um dia que eu precisei, foi com o Robson, foi com você, não, que eu precisei trocar o dia, que eu não cheguei depois. Por exemplo, eu tenho discipulado aqui terças e sextas dos meninos, então eu já sei. Aí teve um dia que eu tive que sair, eu fui e joguei o Robson, aí eu consegui discipular os meninos, só que o Robson não. Aí eu joguei para quarta, não foi isso? Aí eu joguei para quarta. Quem disse que eu lembrei que eu joguei para quarta? Na minha mente eu já tinha resolvido que dia? Na terça. Aí daqui a pouco, rapaz, eu discipulado com o Roberto, corri desesperado, perdoa, ainda consegui fazer um tempo ainda com discipulado com ele. Viu como é rotina? Como aquilo já está engatilhado toda terça, toda sexta, minha mente já está focada. No dia que eu tive que mudar, eu me perdi. É a mesma coisa você. Se toda semana você está indo para o discipulado, aquilo você entra no ritmo. Agora se você vem, falta, não vem, vem depois, vem tarde, você não consegue criar rotina. Aí sabe o que acontece? Aí ela de judiar o trabalho. Aí você esqueceu. Aí como você está com vergonha de falar que esqueceu, porque na semana passada você faltou, olha só como é que você entristeceu. Ih, varão, poxa, eu larguei tarde do serviço, o ônibus furou o pneu. Aí que começou a ganhar aí? Aí aquilo entristece o teu coração, porque você não gostaria de fazer isso, você fez com medida de defesa. Você vai ficando triste, vai acontecendo o que com o discípulo? Vai desanimando. E ele não abre o coração do seu discipulador, ele abre, olha, eu não vi mesmo não, eu estou mentindo, eu ultimamente estou mentindo, semana passada eu menti para você de novo, me perdoa, irmão. Aí se cumpre Tiago 5,16, confessar para você, aí ele vai ministrar sobre a tua vida e você vai se alinhando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Então tem outros textos aqui, mas depois você vai ler. Não lê agora não, só vou ler aqui, Filemão 1, 10. Sim, volte por meu filho Onésimo que eu gerei na prisão. Ou seja, Paulo tratava os seus discípulos como o quê? Como o quê, irmão? Filho. Último final aqui para a gente encerrar rapidinho. É o terceiro item para o discipulado profundo. Leve o teu discípulo a um crescimento espiritual. Sabe qual é o seu alvo? Sabe por que você está discipulando? Para você levar o teu discípulo a um crescimento espiritual. Amém? Amém ou não amém? Então começa a avaliar.
Só que não esqueça, quem precisa primeiro começar a crescer nesse nível? Eu. É fácil? Não. Só que o fato de você estar buscando já está te ajudando, aí você começa a alinhar o outro. Amém? 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Olha, nós precisamos crescer espiritualmente. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler, amém, irmão? Cada hora, amém? Amém. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Então Pedro está mandando fazer o que, irmão? Crescer na graça e no conhecimento. Qual é o nível de conhecimento? É por isso que nós temos pedido discipuladores. Você que está discipulando uma pessoa nova convertida, ou alguém que passou para a nossa igreja agora, nós temos pedido para usar a apostila do discipulado inicial, para que alguém comece a criar um relacionamento e você comece a conduzir essa pessoa na palavra, pela Bíblia. Amém ou amém? Aí em Gálatas 6:2 diz: levai a carga um dos outros, assim cumprireis a lei de Deus. Olha que outro texto poderoso para o discipulado. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vê se isso aqui não é um discipulado, irmão. Levai as cargas um dos, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, pastor Alan leva a minha carga, eu levo a carga de vocês levam a carga do outro. E a gente vai trabalhando um na vida do outro, um ajudando o outro, um discipulando o outro. Amém ou não amém? Amém. Querido, nós vamos encerrar agora. Alinha o teu discipulado. Deus já queria usar você para discipular as pessoas. Mas seja honesto, em nome do Senhor Jesus. Não deixe a desonestidade pegar você. O que é isso? Amado, fala assim para o irmão, você é um grande homem de Deus. Se for mulher, fala, você é uma grande mulher de Deus. Você não tem noção do potencial que você tem, irmão. Eu tenho visto aqui tantas pessoas com potencial, e é essas pessoas que me encorajam de acreditar que nós vamos cuidar de multidões. Aqui estão cheios de ganhadores de almas, aqui estão cheios de homens e mulheres assim, dinâmicos. E aí, querido, você está deixando o diabo te tirar da tua bênção, está deixando o diabo te desviar da conduta do discipulado. Aí você não procura o seu discipulado, isso tira a tua autoridade, mas aí você quer discipular outro. Aí daqui a pouco o outro discípulo foge de você, aí você fica muito zangado, mas você esquece que você também está fugindo do seu discipulador. Você quer que o discípulo marque você, mas você está esquecendo de marcar com o discipulador. E aí fica essa coisa assim tão desalinhada. Irmão, abre o teu coração para o teu discipulador, chora para o teu discipulador, abre o coração, ora com ele, fique parte de cobertura. Você vai crescer espiritualmente no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça no nome do Senhor Jesus. Eu sei, querido, que tem pessoas que tiveram dificuldade de ser discipulado. Tem pessoas que estão trabalhando, largam tarde do trabalho. Tem pessoas que chegam cansadas em casa, não conseguem discipular. Irmãos, eu sei todas essas verdades, eu sei que isso acontece. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que você vai precisar se esforçar um pouco mais. Porque uma vez na semana, às vezes você vai estar cansado, vai para o teu discipulador. Às vezes, querido, você lavou tarde, liga para ele e fala, eu vou chegar tarde, mas tem como, até 10 horas, mas 10 para 10 eu vou chegar aí, porque eu estou vindo direto do serviço, mas eu quero pelo menos dar um abraço no Senhor, eu quero pelo menos dar um abraço e pedir uma oração. Se surpreenda, irmão, você vai ver que a tua vida vai crescer espiritualmente, o teu grupo vai crescer, os seus líderes vão crescer. Irmão, seja discipulado. Se você não está sendo discipulado, fale com o líder do seu grupo, não precisa do discipulador, cobra ele, e Deus vai levantar o discipulador. O teu discipulador não é porque ele é melhor do que você, não é porque ele é maior do que você, não, é porque você está ali se humilhando, sendo humilde diante de Deus. E a Bíblia diz que no tempo certo Deus te exaltará, irmão. Aleluia. Seu Deus, que essa noite, Pai, cada discípulo consiga alinhar o seu discipulado. Pai querido, que cada um aprenda a fazer um discipulado profundo, alinhando o seu discípulo, que cada um aqui aprenda, meu Pai, a responsabilidade que o Senhor tem nos dado. O Senhor está nos dando vidas para a gente cuidar, e é bem verdade, eu acredito que eles têm esse sentimento, que às vezes também vem do meu coração esse sentimento, meu Pai, o sentimento, será que nós vamos ser capazes de cuidar dessas pessoas? Eu acredito que eles também pensam assim, às vezes, Senhor, tu sabe, às vezes eu me pergunto, Senhor, será que eu vou dar conta, meu Pai, de tanta
pessoas. Eu acredito que eles também, na hora que eles estão discipulando, eu acredito que eles também, meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta? Meu Pai, mas nós confiamos no poder do Teu Santo Espírito, nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos na nossa capacidade, nós confiamos no Senhor que nos prepara. Pai querido, eu sei que o Senhor quer de nós um esforço, porque quando começamos a se esforçar, o Senhor prepara todos aqueles que o Senhor envia. Deus faz um mover poderoso na vida de cada discipulador e de cada discípulo. Pai, usa a vida de cada discipulador, cada homem e mulher, para alinhar a vida do seu discípulo. Pai, que discípulos peçam perdão aos seus discipuladores, que discípulos procurem os seus discipuladores, sejam honestos, digam: eu que não quis procurar, me perdoe, a partir de hoje isso vai mudar. Pai querido, que discípulo diga para os seus discipuladores: olha, eu menti naquela semana, mas isso não vai acontecer mais. Meu Pai, queremos viver essa revolução, meu Pai, dessa verdade, dessa sinceridade, dessa transparência. Ninguém precisa usar mais máscara, porque ninguém está aqui para atacar pedra, ninguém está aqui para condenar. Nós queremos ajudar um ao outro, queremos ajudar aquele que está desanimado. Nós sabemos, meu Pai, o quanto é difícil. Por isso eu te peço um avivamento poderoso na vida de cada discípulo, de cada discípulo. Move com as tuas mãos poderosas. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém. Você pode aplaudir bem forte. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se coloca de pé agora. Eu queria convidar você a separar a tua oferta nas tuas mãos, teu dízimo. Eu vou pedir que o obreiro fique com uma salva.